Abríssemos a nossa Que bom estar na casa do Senhor, que bom fazer parte da igreja de Cristo. Que bom é ouvir a voz do Senhor Jesus através de sua palavra, não é verdade? Nós somos privilegiados por estar aqui nesta igreja, louvando o nome de Deus e sendo abraçado, sendo acolhido pelas palavras do Senhor. Elas iluminam o nosso caminho, elas são a nossa bússola. Como é bom abrir a Escritura sem sofrer nenhum tipo de preconceito ou perseguição, com a liberdade que temos nesse país, e de ouvirmos a voz de Deus. É palavra inspirada, inerrante. É Deus quem está falando quando nós lemos a Escritura. Você crê nisso? Amém? Vamos ler então a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. Eu imagino que você tenha encontrado. Ok? Quem encontrou, diga um amém bem forte aí. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você pode orar nesse momento, fechar os seus olhos, fazer a sua oração pessoal, dizendo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Há um anseio em meu coração por ouvir a sua voz. Fala comigo, que sejam as tuas palavras e que o meu coração esteja aberto para acolher a tua palavra. Eu queria que você fizesse a sua oração, depois eu também quero fazer. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por cada verso lido, por cada semente lançada em nossos corações. Já ouvimos, Senhor, a tua voz através de cada canção que foi cantada aqui, cada louvor entoado, mas também, Senhor, queremos continuar ouvindo a tua doce voz através da exposição de sua santa palavra. Fala conosco, Deus. Os nossos corações anseiam, como a corça anseia pelas águas, pela tua presença, pela tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus. No nome de Jesus, nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Amém, irmãos? Há um conto fantástico, de Dostoiévski, que é interessante, porque esse conto, ele ensina alguma coisa muito importante para os leitores do Evangelho, para os ouvintes do Evangelho, e especialmente para os ouvintes e para aqueles que seguem o Evangelho, seguem o próprio Cristo.
O conto se chama O Sonho de um Homem Ridículo. Olha que coisa interessante. Um homem ridículo. Ele não acreditava em absolutamente nada. Para ele, nada fazia sentido. Ele era um grande niilista. A vida não fazia sentido nenhum. Nada fazia sentido. E ele começou a imaginar a sua própria morte, a planejar o seu próprio suicídio. Tudo isso no conto. E no dia que ele decidiu se matar, ele estava a caminho de sua casa, uma criança desesperada apareceu no caminho desse homem ridículo. E essa criança desesperada, muito provavelmente, tinha se perdido de seus pais, e ele começou a perguntar, a interrogar a si mesmo, mas qual o sentido de ajudar essa criança? Faz sentido nenhum se eu ajudá-la ou não ajudá-la. Não faz absoluta diferença. Não faz sentido nenhum para mim. Ele prosseguiu, continuou a sua caminhada para casa. Ele chegou em sua casa, pegou uma arma, apontou para a sua têmpora e adormeceu. O homem ridículo adormeceu. E ele acordou num caixão com um ser fantástico, o levando para um outro mundo. Ele foi levado para um outro mundo, e quando ele chegou neste mundo, esse mundo era perfeito, não tocado pelo pecado original. Todas as pessoas eram felizes, todas as pessoas eram alegres. Pensa num paraíso perfeito. Ele começa a descrever esse paraíso perfeito, usando o próprio rosto das crianças. Ele diz, as pessoas eram tão perfeitas, que elas se pareciam com as crianças, tudo era alegria, tudo era justiça, tudo era perfeição, tudo era sinceridade, as pessoas eram perfeitas. E aí ele começou a conversar com um, conversar com outro, desenvolver relacionamento ali, acolá, até que ele começou a introjetar inveja. Ele começou a introjetar ciúme, medos, angústias. E aí ele se percebeu como a própria serpente neste paraíso. Olha que interessante. E que evangélico percebermos ou nos enxergarmos como os próprios causadores das dores, das angústias que nós enfrentamos. O evangelho é a tomada da consciência de quão frágeis e fracos somos. Enquanto não assumirmos a nossa responsabilidade, nunca nos enxergaremos enquanto doentes. Esta passagem simples de um encontro com Cristo, um publicano, um coletor de impostos e outros pecadores que se assentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos, narram a experiência. Este encontro narra a experiência, ou deveria narrar a experiência dos nossos corações, os nossos corações desse encontro com Jesus Cristo. O texto nos diz que, no meio da coletoria dos impostos, Cristo chamou um discípulo. Se nós fôssemos transferir para as nossas realidades hoje, seria Jesus chegando no Supremo Tribunal Federal e convidando um ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer parte de sua caminhada como discípulo. E a coisa se torna mais escandalosa ainda, porque não só Mateus, esse coletor, mas na casa de Mateus, Jesus se assenta tranquilamente na mesa com publicanos e pecadores, ao ponto dos próprios fariseus, vejam só, se angustiarem diante daquela cena. E eles, para os próprios discípulos, eles disseram, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, em percebendo a pergunta inquietante daqueles fariseus, ele responde uma das coisas mais preciosas, um dos versos mais preciosos do Evangelho: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Enquanto não cairmos em si, enquanto a própria lei não se tornar espelho sobre o qual eu percebo as minhas próprias fragilidades e fraquezas, o Evangelho não encontrará morada em meu coração.
O homem ridículo percebeu-se como a própria serpente naquele novo paraíso. Nós precisamos, diante do espelho da lei, percebermos as nossas fragilidades, porque é possível, diante da lei, nos tornarmos mais fariseus e mais corroídos pela malignidade de uma religião que não percebe as fragilidades dos outros e de si mesmo. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma coisa que eu percebo nesse texto é: o Evangelho é o encontro com as nossas próprias doenças. Será que somos capazes de visitar por alguns segundos nessa noite os nossos próprios corações e confessarmos para nós mesmos e para o próprio Deus quão doentes somos? Quão frágeis somos? Quão fracos somos? Aquele texto que eu citei hoje de manhã em João 8, Jesus estava num ambiente de julgamento. Entre aspas, juízes que não visitaram nem a si mesmos, estavam com pedras nas mãos, prontos a apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Em evidente, claro, adultério. E Jesus teve que dizer para aqueles seus interlocutores: os que não tiverem erro, atirem a primeira pedra. Dos mais antigos, dos mais anciãos aos mais novos, todos saíram. Todos os interlocutores de Cristo saíram, e só ficou Jesus e aquela mulher. Todos visitaram as suas próprias consciências. Vejam só, o Evangelho é e precisa ser o encontro com as nossas próprias doenças. Enquanto não nos percebermos frágeis, fracos, o Evangelho não será pedra angular, não será remédio, será ao contrário, rocha de ofensa, pedra de tropeço. E é possível nos fecharmos cada vez mais para a beleza do Evangelho. É possível nos tornarmos tão religiosos ao ponto de olharmos de cima para baixo todos aqueles que têm os seus próprios pecados evidenciados na comunidade. Quantas inquisições já montamos nos nossos próprios ambientes, porque não visitamos sinceramente as nossas consciências, e compreendendo sim o quão fracos somos, o quão doentes somos. Veja, o Evangelho precisa ser o encontro com as nossas próprias doenças. Pois Jesus disse claramente: o médico veio para os doentes, os sãos não precisam de médicos. C.S. Lewis dizia assim: eu sou apenas um doente com mais experiência, pois tenho mais tempo de hospital. Quando o Evangelho será um espelho que mostra que somos fracos, somos frágeis, somos doentes? Mas mais do que isso, o Evangelho não é só um encontro com as nossas doenças. O Evangelho é um caminho libertador. É um caminho libertador das nossas culpas. Porque há um peso que aprisiona as nossas almas, que aprisiona a nossa psique. Uma culpa que é como um tijolo, um bloco de cimento, que é amarrado nas nossas pernas, nos nossos corpos, e que nos assaltam a nossa alegria diante de Deus. Enquanto o Evangelho não for um caminho libertador dessa culpa que às vezes carregamos e que corrói os nossos corações de dentro para fora, sempre seremos religiosos, sim, que acabam usando suas próprias vidas, os seus próprios atos litúrgicos, como um caminho de própria justificação. Mas o caminho do Evangelho não é de autojustificação, pois Deus gritou através de Oséias: misericórdia quero e não holocaustos. E infelizmente muitos, por causa do peso da culpa,
pela insensibilidade da própria religião, que às vezes nos fanatiza e nos torna os próprios algozes da nossa alma. Esse peso é carregado sempre, continuamente, nós não conseguimos arrancar esse peso de nós, porque a gente não consegue se perceber doente. E aí o evangelho não é libertador, o evangelho se torna mais, entre aspas, o anti-evangelho, uma amarra que aprisiona as nossas consciências. Culpa. A gente é capaz, às vezes, de perdoar os outros, a gente é capaz de perceber que os outros podem errar, que os outros podem ter suas fragilidades, mas a gente é incapaz, porque a arrogância tomou o coração, de nos encontrar nestes próprios erros, e de compreender que os nossos caminhos às vezes são tortuosos. O cair é do homem. Nenhuma justificação para o pecado, nenhuma. Não há justificação para o pecado, senão em Cristo e no próprio sangue dele. Mas veja, o cair é do homem. E quando a gente cai, a gente não consegue suportar. Por quê? Porque a religião já ocupou os nossos corações. E nos tornamos às vezes tão arrogantes que a gente não consegue perceber que sim, os nossos caminhos são tortuosos, que as quedas fazem parte das nossas vidas, e que encontrar nos ombros de Cristo esse descanso, essa calmaria, faz parte do Evangelho. E aí, o caminho se torna uma grande culpa. Veja, não é só um encontro com as nossas doenças, é um encontro com a libertação das nossas culpas. Nós não podemos encontrar no Evangelho um lugar em que os holocaustos se tornam o pivô dos nossos próprios corações. Os holocaustos não são o que Deus deseja. Deus deseja uma misericórdia que brota de corações que acolheram a misericórdia de Deus. Enquanto não acolhermos a misericórdia de Deus, nunca seremos misericordiosos. Enquanto não reconhecermos as nossas falhas, as nossas fragilidades, os caminhos tortuosos pelos quais passamos, nunca entenderemos essa misericórdia. E seremos sempre assaltados pelos holocaustos, pelos gestos litúrgicos vazios, pelos jejuns vazios. Porque aí eles se tornam moeda de troca. Eu passo a querer me auto-justificar pelos meus atos litúrgicos, mas quem nos justifica é Cristo Jesus. Quem nos purifica é o sangue do Cordeiro. Enquanto não encontrarmos naquele sacrifício vicário e substitutivo de Jesus a solução de todo o pecado humano, estaremos oferecendo sempre e continuamente holocaustos. Mas Ele não quer holocaustos. Ele não quer holocaustos, Ele quer misericórdia, Ele não quer sacrifícios. O sacrifício já foi feito, o pecado já foi resolvido no Calvário. Ele não fez apenas propiciação pelos nossos pecados, Ele fez propiciação, segundo a carta de João, capítulo 2, verso 1, propiciação pelo pecado do mundo inteiro. O problema do pecado foi resolvido em Cristo Jesus. Ele levou sobre si. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você pode receber, você pode acolher o Evangelho definitivamente no seu coração. É aceitar o perdão que Ele construiu na cruz. Não tem a ver com os nossos gestos, não tem a ver com os nossos holocaustos, não tem a ver com os sacrifícios que nós oferecemos aqui, tem a ver com o sacrifício que Ele fez lá na cruz. Tem a ver com aquilo que Ele executou, o próprio Deus executou na cruz. Mas vejam, não é só um encontro com as nossas doenças, é um encontro da libertação das nossas culpas. E é um encontro com o próprio médico. Como é bom encontrar com o nosso médico, com o médico dos médicos. Quando nos percebemos frágeis, quando percebemos os pesos de culpa que foram colocados em nós pela nossa própria caminhada de holocaustos, como é bom no final dessa caminhada reconhecermos que há um médico que resolveu os nossos problemas. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos,
e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Só os doentes, só aqueles que se encontram em suas próprias doenças, em suas próprias fragilidades, podem se encontrar com o próprio Cristo. E encontrar com Cristo é encontrar com a vida. Jesus foi tirando no meio do lodo seus próprios discípulos. No meio do lodo da coletoria de impostos, Jesus tirou Mateus. No meio do lodo da Galileia, Jesus foi tirando homens medrosos, zelotes, revolucionários. Sim, Jesus foi tirando no meio do lodo homens e transformando-os em pescadores de homens, nos encontros que ele fazia com Cristo. Aquela passagem do homem de Gerasa é uma das passagens mais impressionantes do Evangelho. O homem profundamente possuído por demônios tornou-se um apóstolo dos gentios. O primeiro apóstolo dos gentios. Uma mulher completamente possuída por demônios tornou-se a primeira testemunha do ressuscitado. O Evangelho é impressionante, porque o Evangelho não é só o encontro com as nossas doenças, não é só a retirada do peso da culpa, mas é o encontro com o próprio Cristo. Sim, o próprio Cristo nos faz homens diferentes, mulheres diferentes, famílias diferentes, maridos diferentes, esposas diferentes, filhos diferentes. Esse texto nos mostra o claro encontro de Cristo com os pecadores, com os coletores de impostos. Ele não quer holocaustos, ele quer a misericórdia que emana desse encontro real com Jesus Cristo. O Evangelho precisa ser um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, e ele tem sido isso. O que tem sido o Evangelho nas nossas vidas? O que tem sido o Evangelho nas nossas vidas? Eu queria que nos colocássemos de pé neste momento. Eu queria orar por você, por nós que estamos aqui, pelas nossas vidas. Eu acho que uma das coisas mais lindas do Evangelho é porque ele nos acolhe da mesma maneira que somos. Ele não exige aperfeiçoamentos prévios. O Evangelho te encontra do jeito que você é, no lodo da coletoria, no meio do espírito revolucionário de zelotes, no meio de discípulos amedrontados ou de dura serviço como o apóstolo Pedro. O Evangelho nos encontra porque ele nos possibilita o encontro com o próprio Cristo. Mas esse caminho até Cristo, nós precisamos compreender as nossas doenças. Nós precisamos compreender quais são as máculas que carregamos e abandoná-las na cruz. Porque às vezes nós nos encontramos com a doença e perpetuamos essa doença, porque não encontramos no Evangelho a libertação desses pesos que aprisionam os nossos corpos. Evangelho é libertação da culpa, é a consciência de que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Evangelho é o encontro com Cristo, e como é bom encontrar com Cristo. Eu sei que eu sou a serpente do novo paraíso. Eu sei que eu provoco, eu estrago a realidade com a minha vida.
Eu sei que eu faço parte da queda de Adão, mas independente de quão fraco sou, de quão frágil sou, de quão pecador sou, o Evangelho é o anúncio de que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os que se percebem doentes. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Talvez você tenha carregado até aqui um peso horrível de culpa. Talvez você está aqui, você participa desse ambiente, ou você está aqui a segunda, ou a terceira, ou a quarta vez, não importa, mas você não teve um encontro real com Cristo. Mas a minha doença, não importa a sua doença, não importa as nossas doenças. Quem está aqui nesta igreja é o médico dos médicos, o nosso Cristo, o que resolveu na cruz o problema do pecado humano. Ele propiciou o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. Mas se não acolhemos isso, deixamos de viver a vida abundante e a vida eterna que virá depois da nossa morte. A pergunta é fácil: você quer encontrar com Jesus hoje? Ou, se eu pudesse melhorar, você quer ser encontrado por Cristo hoje? Uma oração simples, singela, pode mudar a sua vida. Não te dar mais dinheiro, mas mudar a sua vida. Quando o Evangelho entra nos nossos corações, somos completamente transformados. E você pode tomar essa decisão hoje, aí da sua casa, onde você estiver nos assistindo, ou aqui dentro, com uma oração simples. E eu quero fazer essa oração. Se você entendeu a simplicidade do Evangelho, diga assim comigo, falando com verdade e sinceridade: Deus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Sei que sou doente, sei que tenho carregado a culpa dos meus pecados, mas nesta noite eu encontrei o teu Evangelho libertador. Nesta noite eu encontrei o teu Filho amado Jesus, que veio para os doentes. Eu entrego o meu coração a ti, Deus. Entra no meu coração, entra na minha vida, entra em minha família, no nome de Jesus, amém. Eu quero perguntar a alguém aqui que fez essa oração com sinceridade, dizendo: Cristo, entra na minha vida. Se você fez essa oração com sinceridade, levante sua mão aí do seu lugar, eu quero orar por você. Há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, entregando o coração a Jesus? Há alguém? Pode levantar, eu quero orar por você. Há alguém aqui? Se na sua casa você fez essa oração, entregando o seu coração a Jesus, procure a nossa igreja, através das redes sociais, coloque o seu nome, o seu telefone, nós teremos o prazer de ligar para você, porque você já faz parte dessa família, a família de Cristo, amém? Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Deus, porque o Senhor veio para os doentes, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos curou, a despeito das nossas doenças. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar.